Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, só para registrar aqui com satisfação a presença no plenário, acompanhando a nossa sessão, do doutor Raman Tabosa de Moraes e Córdova, que é o defensor público geral federal, do senhor Dinarte da Páscoa Freitas, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, e também da senhora Patrícia Ketterman, que é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que vieram para acompanhar a proposta de emenda à Constituição número 4, a PEC da Defensoria Pública. É uma alegria tê-los aqui acompanhando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Flecha Ribeiro. Eu consulto a Vossa Excelência se foi solicitada já a inversão de pauta para que nós pudéssemos discutir e votar o item 11, que é trata da PEC da Defensoria Pública. Então, eu consulto Vossa Excelência se podemos fazer essa inversão de pauta. Esse é o próximo item da pauta, que será anunciado agora. Senador Giangelo. Senhor presidente, agradeço Vossa Excelência e peço, então, que, quando isso anunciar, já abra o painel, que eu estou preocupado com o quórum. Eu gostaria de fazer as duas votações da PEC da Defensoria ainda hoje, por ser uma questão de justiça, para que eles não tenham que voltar aqui, que a gente possa fazer a primeira votação na PEC original, sem emenda, não vamos aceitar colocações de emenda aqui, porque a vontade, depois de analisar esse projeto por muitas e muitas reuniões, muitas e muitas sessões, está um projeto hoje inteiro, um projeto pronto, e assim eu peço, Vossa Excelência, que, por favor, anuncie a votação, a abertura do processo de votação da PEC da Defensoria, e logo em seguida que se abra o painel, por favor, senhor presidente, para que a gente possa fazer a primeira e a segunda votação. Uma observação só. Nessa linha, senhor presidente, se der para abrir o painel... Presidente Renan. Até porque, senhor presidente, com o passar do tempo, o quórum vai cair. Se a gente vai apreciar para aprovar, eu pediria fazer esse apelo, já que há um consenso das lideranças, para que abrisse o painel, para que a gente pudesse garantir o quórum de aprovação a esta PEC. Faremos isso, senador José Augusto. Senador Mário Couto. Eu queria apenas... Presidente Renan, estou aqui esperando aqui. Eu pedi, senador, presidente, a minha inscrição para discutir o projeto. Mas veja bem, como eu estou sentindo que todos os senadores reconhecem a grande profissão dos defensores públicos e sentem no seu coração, e eu senti de quase todo o plenário, o que eles fazem por aqueles menos favorecidos nesse país, eu ia fazer um discurso pesado. Resolvi não fazer mais, presidente. Resolvi me segurar, porque posso eu, com a minha inocência, de querer defender demais os defensores, eles merecem isso, e é uma obrigação minha e nossa, porque nós sabemos o quanto eles valem. E o Brasil, presidente, que arrecada este ano 2 trilhões de reais, não é possível que deixe no abandono essa classe tão desfavorecida, na infraestrutura, no seu conceito, e quanto vale para os pobres brasileiros o serviço desses defensores públicos. Por isso, eu abro mão da minha inscrição e peço que todos os senadores também abram, para que a gente possa votar antes que o quórum seja perdido. E, nas minhas últimas palavras, agradecer publicamente à nação brasileira a confiança que deposita nos defensores públicos desta pátria, pelo seu trabalho, e espero, senhor presidente, que em hipótese alguma a presidenta Dilma possa fazer alguma emenda ou vetar este projeto. Salve o defensor público do Brasil, pátria amada.
Vamos votar, senhor presidente. Vamos abrir o painel. Senador Petecão. Presidente, na verdade, já que o senhor vai abrir o painel, eu ia pedir, a minha fala era nesse sentido, para que nós pudéssemos dar a maior celeridade possível. Só abra aí o painel. Nós estamos acompanhando também numa expectativa muito grande. Os nossos defensores do Acre têm ligado, têm pedido para que nós possamos nos empenhar aqui. Eu queria que, em nome do meu partido, do PSD, prestar o nosso apoio. Entendemos que essa votação é justa. Lá no meu estado, o estado do Acre, o nosso defensor passa por uma situação muito difícil e eu penso que a votação dessa PEC, com certeza, nós iremos, se Deus quiser, quer fazer o grande feito, que é equiparação. Nós não podemos tratar o Ministério Público diferente do Judiciário, nós não podemos de forma alguma. Nós temos que hoje nesta votação fazer justiça com a discriminação que nossos defensores vêm tendo no nosso país. Então, no sentido de prestar o nosso apoio, presidente. Senador Paulo Paim, senador Romero Jucá. É só abrir o painel, o pedido, senhor presidente. Eu vou primeiro anunciar a matéria. Isso. Em seguida, nós vamos abrir o painel. Anunciei. Proposta de emenda à Constituição número 4. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 4, tendo como primeiro signatário o deputado Mauro Benevides, que altera o capítulo 4º das funções essenciais à Justiça, do título 4º da Organização dos Poderes e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, Defensoria Pública. O parecer número 312 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o senador Romero Jucá, é favorável. A presidência comunica ao plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno, assinadas, como todos sabem, por 1/3, no mínimo, da composição do Senado, nos termos do artigo 358 do Regimento Interno. Discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir a proposta, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores já podem votar. Senhor presidente, senhor presidente. Eu peço, senador Inácio Arruda. Antes de conceder a palavra ao senador Inácio, senador Romero e outros senadores, eu peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que, por favor, venham ao plenário, que nós vamos realizar o primeiro turno da votação da proposta de emenda à Constituição número 4. Portanto, os senadores e as senadoras que estão em outras dependências da casa venham ao plenário. PT vota sim. Senador Inácio. Senhor presidente, primeiro, para encaminhar o voto do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, favorável à emenda constitucional, sem mais nenhum reparo. Esse foi um debate que o senhor examina. O primeiro signatário dessa emenda é o nosso deputado, ex-presidente dessa casa, senador Mauro Benevides, que busca fazer justiça com aqueles que têm uma obrigação primeira. O maior problema, tenho certeza, no meu estado, também em Alagoas, em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, no Amapá, Roraima, Amazonas, hoje, Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, é garantir para milhares e milhares de pessoas, alguns que se transformaram pela ausência de defensor em presidiários. 75% dos que estão presos no meu estado, o estado do Ceará, não tiveram sentença sequer. Não tem sequer quem os defenda. Então, para fazer justiça ao povo que trabalha, produz a riqueza, e quando quer acessar os seus direitos na justiça, não conseguem. Por quê? Porque nós tratamos do judiciário, tratamos da promotoria,
Todos têm as suas funções distintas, cada um tem a sua responsabilidade. Defensor não quer ser igual a promotor, nem promotor quer ser igual a juiz, nem nós queremos ser igual aos juízes. Nós queremos apenas que a Defensoria Pública, nós fizemos um concurso no estado do Ceará para preencher 200 vagas de defensores. Todas as vagas foram chamadas, presidente. E hoje nós já estamos com uma demanda superior a 100 defensores. Porque os 200 entraram, mais de 100 já saíram e nós estamos sem ter como atender a população do meu estado do Ceará, porque é insuficiente o número de defensores, isso no plano do estado. No plano da União, nem pensar. A deficiência é gigantesca. Acho que essa busca de correção que nós estamos fazendo é difícil, claro que é, porque o orçamento é o mesmo. Mas nós temos que garantir a maioria esmagadora do povo que não tem como contratar advogado para defendê-lo, que ele tenha direito a um defensor público regiamente pago pelos cofres da União e dos estados para garantir o direito ao cidadão. É esse o caminho nosso. Por isso, o nosso partido defende o voto favorável à emenda constitucional sem nenhum reparo. Um abraço. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu sou relator dessa matéria. E queria pedir a atenção de todos os senadoras e senadores. Estudei a fundo essa matéria, senhor presidente. Essa emenda constitucional tem o nome de Justiça para Todos. E por que ela tem o nome de Justiça para Todos? Porque ela vai procurar dar, em cada localidade desse país, em cada juizado, onde há um membro do Ministério Público para acusar, onde há um juiz para julgar, deverá haver um defensor público para defender aqueles que não têm condição de pagar um advogado. Milhares de pensões alimentícias serão defendidas e serão fornecidas por conta dessas ações. Milhares de pessoas deixarão de ser presas por conta dessas ações. Milhares de pessoas terão seus direitos assegurados e a sua cidadania garantida. Quero aqui dar um testemunho. É difícil, se fala, não está se aumentando despesa. O meu estado de Roraima é o estado mais pobre da federação, é o menor estado. E lá em Roraima, em cada comarca já há um defensor público pago pelo estado. Se o estado de Roraima pode fazer isso, qualquer estado da federação pode fazer isso. E nós estamos aqui criando prerrogativas para dar igualdade de condições e de tratamento, para que o defensor público possa chegar e falar em condições de igualdade com o juiz e com o membro do Ministério Público. Portanto, esse projeto é um projeto importante, é um projeto que vai ao encontro da população, é um projeto que faz justiça social e é um projeto que tem a cara do Brasil. Quero homenagear o doutor Raman Tabosa, presidente da associação, os defensores públicos de Roraima, o Stelo Denner e todos eles, as minhas amigas defensoras públicas de Recife, Nilma e Nilza Leal, que lutaram por essa questão em todo o Brasil. Os defensores têm se comunicado comigo e têm demonstrado a sua esperança de ter melhores condições de trabalho para defender a população. Recebam o nosso reconhecimento, o nosso carinho e o meu voto sim. Obrigado. Presidente, pela ordem, o PR encaminha voto sim. Para encaminhar. Nós temos inscritos senador Amorim, senador Randolph, senadora Lúcia Vânia, senador Wilder Moraes, senador Valadares, senador Cristóvão Buarque, senadora Ana Rita, senador Pimentel, senador José Agripino, senador Flecha, senador Cássio Cunha Lima, senador Eduardo Braga, senador Vital do Rego, senador Wellington Dias, senadora Ana Amélia e senadora Ângela Portela. Senhor presidente, é para dizer que o Democratas vota sim e pedir aos seus companheiros que compareçam ao plenário para garantir o quórum. O Democrata vota sim. Os democratas votam sim. Eu queria só para efeito de economia de tempo, para que nós pudéssemos avançar nessa votação,
que cada líder sintetizasse ao máximo a sua fala para que nós pudéssemos iniciar imediatamente. Pelo PSDB, presidente. Pelo PSDB. Presidente, pelo PSDB. Pelo PSDB. Pelo Bloco União e Força, presidente. Pelo PSDB, senhor presidente. O PSDB recomenda à sua bancada o voto sim. O senador Aécio Neves... Pelo PT. Estava no plenário, mas recebeu um chamado urgente para resolver um problema de caráter familiar. Não pôde comparecer à votação, mas o senador Aécio Neves fez questão de registrar perante a nossa bancada a orientação para que o PSDB vote sim em apoio à Defensoria Pública do Brasil, de todos os estados. Portanto, com a orientação do líder Aloysio Nunes e do nosso presidente nacional do nosso partido, Aécio Neves, o PSDB vota sim. Presidente, o PSD vota sim. PSD vota sim. Presidente, a minoria vota sim, junto com a Defensoria Pública. Presidente, pelo Bloco União e Força aqui, ao lado do nosso líder, Giangelo, a justiça está sendo feita. Está sendo permitido o direito, sobretudo aos pobres desse país. A instituição hoje, a Defensoria, está presente em apenas 28% das comarcas e a Defensoria Pública Federal em apenas 25% dela. Então, é estender o direito a todos. O nosso líder, Giangelo, pede que faça em nome do Hernan Tarbosa, da doutora Dinasti Pasco, de Patrícia Kertman e do amigo Estefano, vice-presidente da Associação Nacional. Então, a justiça está sendo feita, senhor presidente, e vamos votar imediatamente o segundo turno, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, presidente. Como vota o PT? Senhor presidente, o PT e o Bloco de Apoio ao Governo reafirmam o voto sim, pedem aos senadores que compareçam para votar. Senhor presidente. Para encaminhar pelo pessoal, presidente. Senhor presidente, o Partido Socialista Brasileiro vota sim, cumprimentando os defensores públicos de todo o Brasil e agradecendo pela retirada da emenda que retirava o parágrafo 4º, queria descaracterizar essa proposta de emenda à Constituição. Hoje, o Brasil contribui para garantir justiça aos mais pobres. Parabéns a todos. Para encaminhar, presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, o pessoal encaminha o voto sim, em especial para cumprimentar todos os defensores públicos do país, defensores da parte mais frágil, dos chamados hipossuficientes, daqueles que não têm recursos. Esta emenda constitucional, no seu texto integral e sem as emendas, e aqui quero cumprimentar a retirada das emendas que descaracterizariam o intuito desta proposta de emenda constitucional. Porque essa proposta de emenda constitucional visa dar cumprimento ao que de fato é o defensor público. De fato, senhor presidente, o defensor público deve completar o que se chama função essencial à justiça. A função essencial à justiça deveria ser completada no texto da Constituição, porque a função essencial da justiça é também o defensor público, porque para ser função essencial à justiça tem que ter assistência jurídica àqueles que não têm a possibilidade de ter assistência jurídica. E só quem pode fazer essa assistência jurídica é a assistência jurídica prestada pelo Estado, e essa assistência jurídica é o defensor público, e é isto o que esta emenda constitucional vem assegurar, que em todo canto da Federação Brasileira, o Brasil seja o único país. E aí isto é que vem assegurar, isso que vem assegurar, a partir de agora, o texto da Constituição, o Brasil seja a única democracia do Ocidente a assegurar que em cada canto deste país, em todo canto, se tem assistência jurídica para cada brasileiro. Quero cumprimentar cada defensor público do país, porque hoje é uma data histórica, não somente para eles, mas para o Brasil, por essa conquista para a democracia brasileira e para todos os cidadãos do país. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os defensores públicos do meu estado, o estado de Goiás, e, em nome deles, cumprimentar a todos os defensores públicos do Brasil. Quero dizer
que acompanha há muito tempo a luta desses homens e mulheres determinados, que caminharam passo a passo para chegar no dia de hoje. Quero estender os meus cumprimentos ao deputado Mauro Benevides e ao senador Romero Jucá pela eficiência e competência com que relataram esse projeto. Está de parabéns os defensores públicos, mas, acima de tudo, está de parabéns a democracia no nosso país. Muito obrigado. Ordem, presidente. Senhor presidente, para encaminhar o voto pelo PTB, eu gostaria de encaminhar a Vossa Excelência. O PTB vota sim. E eu gostaria de pedir, deixe todos falar, mas, por favor, vamos para o resultado e abrir a segunda votação, que é muito importante para a gente também. Então, vamos dar o resultado, senhor presidente, e vamos abrir a segunda votação, enquanto todos eles podem elogiar essa valorosa classe dos defensores públicos do Brasil. Tudo bem, Gin. Sentir firmeza aí, Gin. Senhor presidente, Nós temos uma relação aqui. Senador Vital do Rego. Senhor presidente, Vossa Excelência pode seguir a relação e, eventualmente, agora, encerrando esse painel, reabrindo o painel e mantendo a ordem de oradores. É a sugestão que faço a Vossa Excelência, pedindo a minha inscrição imediatamente depois de Vossa Excelência reabrir o processo de votação. Eu quero cumprimentar o senador Vital do Rego, que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, trabalhou bastante para que essa matéria avançasse e nós pudéssemos apreciá-la hoje aqui no plenário do Senado Federal. Eu queria, no momento em que destaco aqui na mesa do Senado a honrosa presença da Patrícia, que é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, de dizer que este Senado Federal, no ano passado, em 2013, nós tivemos a oportunidade de votar aqui a PEC 82, que conferiu poderes de gestão no orçamento à Defensoria Pública, que já foi um grande avanço com relação à Defensoria Pública no país. E hoje nós estamos entregando a aprovação dessa proposta, que era o grande sonho dos defensores públicos de todo o Brasil. Eu tenho muita satisfação de uma forma ou de outra, estar colaborando para que isso aconteça. Senador Eduardo Braga, senador José Pimentel. A minha sugestão foi, Vossa Excelência, encerrar, abrir o painel e continuar na segunda votação a lista de oradores. Eu tenho certeza que todos os companheiros concordam. Todos. A concordância do plenário. Então, se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim. Sim, 61 votos, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada a proposta de emenda à Constituição número 4, em primeiro turno. Vamos ao segundo turno, tendo sido, senador Eunício, senador Eduardo, tendo sido aprovado o calendário especial de tramitação para a proposta, passa-se a discussão da matéria em segundo turno. Não havendo quem queira discutir a matéria em segundo turno, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores já podem votar. E o PMDB encaminha voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente, senhor presidente, para demonstrar o quanto a democracia neste país, senhor presidente, é algo que constrói soluções diante de grandes desafios. Temos vivenciado e testemunhado toda a mobilização que a categoria dos defensores públicos fizeram neste Senado da República.
e conseguiram com esta mobilização algo que eu reputo histórico para a categoria. Uma votação unânime em primeiro turno que deverá se confirmar novamente no segundo turno. Isso mostra o quanto a capacidade de mobilização, de diálogo, é absolutamente construtiva na democracia. E principalmente quando há um governo que abre a sua discussão com esta sensibilidade. Quando o governador do estado do Amazonas fortalecia a Defensoria Pública do meu estado. Quando o relator da Constituição do meu estado, fui o autor da proposta que criou na Constituição do estado do Amazonas a Defensoria Pública. Portanto, a Defensoria é algo importante para o povo brasileiro, a Defensoria para o povo humilde, para o povo mais excluído, é exatamente a Defensoria Pública, e creio que neste dia de hoje damos um passo importante para essa categoria, com uma construção meritória da categoria junto aos senhores senadores. Portanto, minhas homenagens à representatividade dos defensores públicos. O PSDB, Senhor presidente. Sim. Agora, me pronunciar como advogado. Eu vi, ao longo da minha vida, o esforço de um homem que é meu guia, símbolo da minha vida como filho, Vital do Rego, a defender a Defensoria Pública, a defensoria dos mais fracos, dos oprimidos, daqueles que têm direito, mas não veem o seu direito valer pela ausência de uma voz que os represente. Por isso, senhor presidente, é com muita emoção que eu conduzi na Comissão de Constituição e Justiça, ao lado dos meus pares, essa matéria. É o passo último num degrau de ascensão, fazendo justiça a quem, com estímulo e saber, faz justiça ao povo brasileiro. Hoje nós estamos todos de parabéns. A unanimidade do painel é o resultado do pensamento do Senado Federal e de todos os paraibanos que estão aguardando com expectativa justa a aprovação dessa PEC. Presidente. Senador Pimentel, senadora Ana Amélia. Presidente, está respeitando a lista de oradores? Senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando que eu cheguei nessa casa do Congresso Nacional em 1975. Aliás, 1995, e ali tinha uma agenda dos defensores públicos para que nós pudéssemos assegurar a sua autonomia financeira, administrativa e também orçamentária. Apresentamos emenda na proposta que discutia o Poder Judiciário. Com a eleição do presidente Lula em 2004, conseguimos aprovar na Emenda Constitucional 45 o primeiro grande passo para constitucionalizar e assegurar à Defensoria Pública os mesmos direitos que asseguram aos operadores do direito. Em seguida, senhor presidente, nós precisávamos alterar a lei de regência da Defensoria Pública para assegurar a ela as mesmas prerrogativas na operação do direito que é assegurada ao Ministério Público. E ali aprovamos em 2007 a lei complementar número 32, alterando totalmente as prerrogativas da Defensoria Pública, e a partir dali ela tem acesso a todos os instrumentos de defesa dos mais pobres, daqueles que necessitam da sua defesa. E a lei complementar 132 assegurou isso. Posteriormente, senhor presidente, já nesta legislatura, a Defensoria Pública do Distrito Federal precisava ter as mesmas prerrogativas que tem as Defensorias Públicas estaduais. Aprovamos a emenda constitucional que garantiu à Defensoria Pública do Distrito Federal as mesmas prerrogativas das outras Defensorias Públicas. Posteriormente, nós aprovamos a Emenda Constitucional número 82, em que Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, aqui já fez referência, garantindo à Defensoria da União também autonomia administrativa, financeira e orçamentária. E hoje
nós estamos completando esse ciclo. É a única categoria que defende os mais pobres, que tem no século XXI 4 emendas constitucionais, com essa que aqui nós estamos aprovando. Esta emenda constitucional vai assegurar que em cada comarca, em cada vara da justiça brasileira, nós vamos ter um defensor público da União na sua competência e dos estados na sua abrangência. Quero aqui adiantar que nós precisamos trabalhar um outro tema, que é a alteração da lei de responsabilidade fiscal, para garantir os recursos e o percentual à Defensoria Pública, como tem hoje o Ministério Público e o Poder Judiciário. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui registrar que no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, nós temos avanço significativo para essa categoria que cuida dos mais pobres. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senador Valadares. Por gentileza, senhor presidente. Senador. Senhor presidente, é unânime o posicionamento do Senado Federal favorável à PEC da Defensoria Pública, na certeza de que essa instituição modelar que defende os mais carentes, os mais vulneráveis, tem um serviço prestado enorme, atualmente com as deficiências conhecidas por esse Brasil afora, tanto na área federal como na área estadual. O advogado do povo precisa, sem dúvida alguma, de uma estrutura capaz de uma remuneração condigna, de autonomia no exercício de suas funções e que a instituição Defensoria Pública tenha, inclusive, os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas que tem, por exemplo, o Ministério Público na elaboração do seu orçamento, na sua independência financeira, para bem exercer, em nome do povo e da população, um mandato tão importante que é concedido pela nossa Constituição Federal. Por isso, senhor presidente, nós que fazemos o PSB, votamos favoráveis, acompanhando todos os demais partidos, e quero registrar que fui relator aqui no Senado Federal da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Lamentavelmente, aquilo que nós propusemos naquela proposta, que foi a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública, foi vetado pela Presidência da República, mas agora, colocando na Constituição, não há necessidade de esta proposta ir à Presidência da República, porque ela será promulgada pelo Congresso Nacional, dando a autonomia de que a Defensoria precisa para exercer as suas funções. Pelo PSDB, senhor presidente. Cristóvão Buarque. Pelo PSDB. Presidente, esse é um país que todos sabem, campeão de desigualdade de rendas. Mas esquecemos que, além da desigualdade da renda, nós temos uma desigualdade no acesso à educação, uma desigualdade no acesso à saúde e uma desigualdade no acesso à justiça. E essas 3 desigualdades, elas são, na verdade, imoralidades, não são desigualdade. Por isso, nós estamos vivendo aqui um momento bonito de começarmos a superar uma das imoralidades desse país, que é a justiça ser diferente conforme se pode ou não pagar uma defesa, conforme se pode ou não se pode pagar uma acusação. Estamos vencendo essa imoralidade ao criar, fortalecer, consolidar, organizar a Defensoria Pública. E mais que isso, com esse passo, podemos caminhar para as outras 2 imoralidades serem superadas, na medida que os defensores públicos comecem a defender o direito de cada criança pobre desse país ter uma escola igual à criança rica e o direito de cada doente nesse país ter um atendimento decente para cuidar da sua saúde. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, o PSD... Pela ordem. Presidente. Tá, senadora Presidente. Olha, nós temos inscritos aqui, senadora Ana Rita, senador Pimentel, senador Flecha Ribeiro,
senador Eduardo Braga, senadora Ana Amélia. Senador Ivo Cassol também, presidente. Senador Jader Barbalho, senador Wellington Dias, senador Lindenberg, senador Ivo Cassol, senador Cássio Cunha Lima, senador Pedro Táxi. Senador Aníbal. Senador Amorim, presidente. Já tinha pedido isso. Senhor presidente, o PSDB vota também, sim. senhor presidente. O PSDB orienta a sua bancada a votar sim e eu declino da minha inscrição. Senhor presidente, declino da minha inscrição para que possamos votar logo, renovando a orientação da bancada do PSDB, que vota sim. Agradecemos a Vossa Excelência. Senadora Ana Rita. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar todos os defensores e as defensoras pela luta, pela coragem, pela persistência, pelo movimento que fizeram, pelas redes sociais, pela presença aqui no Congresso Nacional, pelo diálogo que vocês travaram com os parlamentares e dizer que essa noite é uma noite histórica, porque a Defensoria Pública é algo novo em termos da Constituição. E com esta aprovação hoje, nós estamos dando um caráter permanente, definitivo às defensorias públicas e vem atender, inclusive, uma necessidade apontada no relatório da CPMI, que investigou a violência contra as mulheres. A CPMI faz uma recomendação ao governo brasileiro, aos governos estaduais, que, de fato, amplia as defensorias públicas nos estados. E essa PEC, ela fortalece a importância do trabalho dos defensores, porque é um direito humano de todas as pessoas terem acesso à justiça, especialmente os mais pobres, especialmente aqueles que não têm como pagar um advogado. Então, parabenizo vocês por essa luta, parabenizo todos os parlamentares que, de uma forma ou de outra, se envolveram nesse trabalho, relatando, ajudando, construindo o melhor caminho. Então, é uma conquista de todos, é uma conquista do Congresso Nacional, mas, acima de tudo, é uma conquista da população brasileira, porque terá, a partir de agora, uma defensoria fortalecida e reconhecida nacionalmente. Senhor presidente, muito obrigada e um abraço para todos vocês. Senhor presidente, eu também abro mão da minha inscrição para poder agilizar os trabalhos, para que a gente tenha votação. Eu só queria registrar aqui a presença do deputado Molon, do deputado André Moura, que junto com o deputado Mauro Benevides foram o autor da PEC, e parabenizar o belíssimo relatório do senador Jucá. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Renan Calheiros, como senadora do Rio Grande do Sul e senadora mulher, eu fico muito honrada e orgulhosa de ver ao seu lado, na mesa, a líder da Defensoria Pública, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a Patrícia Kettermann. E ela, combativa como as bravas mulheres gaúchas do nosso estado, liderou um trabalho exemplar de convencimento, mas não do convencimento passional de um interesse corporativo, mas de um interesse da sociedade brasileira e dos que mais necessitam da assistência jurídica, que é a Defensoria Pública. Doutora Patrícia, parabéns a todos os seus colegas e as suas colegas da Defensoria Pública. Queria fazer uma homenagem à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, também pelo trabalho exemplar, porque desde 2005, como eu disse antes, e o destaque que se pretendeu, felizmente derrubado, iria quebrar o eixo central da autonomia dessa instituição. Então, por isso, todos, mas principalmente a população pobre que precisa de uma defesa correta, exemplar, hoje sai ganhando. E se ela sai ganhando, ganha a justiça social, ganha a democracia. Parabéns a todos, e faço isso para homenagear a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e como eu sou aqui do lado de outro rio, o Rio de Janeiro, em nome do senador Dornelles, também a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O nosso partido, o Partido Progressista, é formado por um senador de Alagoas, Benedito de Lira, em homenagem aos defensores de Alagoas, pelo senador do Piauí, Ciro Nogueira, defensores públicos do Piauí homenageados, senador Ivo Cassol, de Rondônia,
e por essa senadora aqui. Então, todos estão homenageados, especialmente na figura dessa líder da Defensoria Pública, Patrícia Kettermann. Muito obrigado. Senador Flecha Ribeiro. Presidente Renan Calheiros, também quero, como os demais senadores que me antecederam, parabenizar os defensores públicos do Brasil. E o faço parabenizando os defensores do meu estado, do estado do Pará. O Brasil tem quase 800 comarcas e apenas 28% delas têm um defensor público. Mas quem está de parabéns hoje é a população menos favorecida do nosso país, que terá, a partir de agora, um defensor público para defendê-la, junto ao Ministério Público e ao juiz. Quero, então, senador Renan Calheiros, parabenizar o Senado brasileiro, que aprova essa PEC por unanimidade no primeiro turno e, com certeza, por unanimidade no segundo turno também. Senador Jader Barbalho. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar as lideranças dos defensores públicos do Brasil por esta vitória, deste instrumento fundamental em defesa dos mais pobres neste país. E queria dizer da minha alegria particular, registrando os meus cumprimentos aos defensores públicos do Pará, porque, senhor presidente, eu não sei em que estado do Brasil a época em que as defensorias públicas foram instaladas, mas eu quero registrar a Vossa Excelência com grande orgulho que no meu estado, o meu primeiro ato como governador, em 1983, no meu primeiro mandato como governador do Pará, foi criar a Defensoria Pública no estado do Pará e espalhá-la por todo o grande território paraense. Portanto, participar agora desta votação aqui é motivo de voltar ao passado e me sentir reconfortado e recompensado por ter criado a Defensoria Pública no meu estado e estar aqui como senador mais uma vez para participar da história desta instituição. Meus parabéns aos líderes desta causa dos defensores públicos, meus parabéns ao povo brasileiro. Senador Wellington Dias. Senhor presidente, eu também gostaria, da mesma forma que o nosso líder pelo Partido dos Trabalhadores e o líder do governo, Eduardo Braga, o líder do governo do Congresso, José Pimentel, parabenizar a todos que participaram dessa luta. Tive o privilégio também como governador, com o apoio da doutora Norma, do doutor Nelson Neri e de todos os defensores e defensoras do meu estado, de fazer ali um importante trabalho desse reconhecimento, dessa realização de concursos, preenchimento de cargos. E em seu nome, Patrícia, parabenizar pela luta, pela persistência, até chegarmos a esse momento aqui hoje. Eu acho que é uma vitória não apenas dos defensores, é uma vitória do povo brasileiro, especialmente dos que mais precisam. Então eu queria aqui me juntar e parabenizar em nome dos defensores e defensoras do Piauí, também comemorar aqui por esse momento, parabenizando todos que na Câmara e no Senado contribuíram para essa importante vitória de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente. Senador Ivo Cassol. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, quero dizer que com alegria, nos 8 anos que eu tive à frente do governo do estado de Rondônia, a Defensoria Pública conseguiu desenvolver um trabalho fundamental, especialmente para aquelas pessoas que necessitam de um advogado para poder fazer a sua defesa. Ao mesmo tempo que votamos a PEC aqui, dando a condição para que os nossos defensores públicos trabalhem com igualdade com os demais colegas em todo o seu trabalho. Portanto, é uma conquista que nós aqui votamos e aprovamos em 2 votações para que os defensores públicos, tanto do estado de Rondônia, a nível de Brasil,
possa mais uma vez continuar essa luta para os menos favorecidos. A exemplo disso, quando eu vi os dados apresentados, o número de defensores de algum estado da federação, o déficit chega a 300%, 400%, enquanto o de Rondônia o déficit é pequenininho. Então, portanto, eu quero aqui parabenizar todos os representantes da Defensoria Pública a nível nacional, de Rondônia que estão presentes, e dizer para vocês, parabéns, sucesso, a luta valeu, quem ganha é o povo que necessita do atendimento de vocês. É isso que esperamos pela frente. Um abraço, obrigado. Senador Pedro Taques. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, defensores públicos. Senhor presidente, eu fui defensor público por 3 anos, fazendo a Procuradoria do Estado de São Paulo, mas exercendo a Defensoria Pública na Rua Tabatinguera e na Liberdade. Eu me recordo de momentos felizes na Defensoria Pública, mas também me recordo, amigos, de cheiro de preso, de cheiro do cidadão mais pobre, que chega às 6 horas da manhã na fila para ser atendido pela Defensoria Pública. Eu quero homenagear os defensores públicos do Brasil e quero ressaltar a importância desta instituição para a democracia. Aqui se diz, a partir da promulgação da PEC, da emenda, porque se promulga emenda, né? Da promulgação da emenda, que a Defensoria passa a ser permanente. Ela não pode mais ser extinta. A Constituição fala no princípio da perenidade, em poucos momentos. No artigo 144, quando fala das Forças Armadas, também no Ministério Público, no artigo 127, e agora a Defensoria Pública é permanente, não pode ser extinta. E os princípios que são trazidos para a Defensoria, como indivisibilidade, unidade, independência, isso traz ao defensor que ele se subordinará apenas à sua consciência, apenas à sua consciência na escolha do melhor caminho para aquela demanda. Encerro, senhor presidente, lembrando um grande defensor público do estado de Mato Grosso, né, o doutor Márcio Dorileu. Eu quero homenagear os defensores públicos de Mato Grosso na pessoa deste grande defensor público. E dizer, homenagear a Defensoria Pública é homenagear a Justiça, porque o Ministério Público é forte, e é bom que seja forte, mas a Defensoria também precisa se ombrear com o Ministério Público e nos interesses administrativos também a magistratura. Parabéns à Defensoria Pública brasileira. Presidente Renan, um segundo para minha intervenção. Presidente Renan, pela ordem. Pela ordem, presidente Renan. Oi, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar nesse momento ímpar do Brasil, em que nós estamos vivendo neste momento, também de me associar aos demais colegas aqui que já se manifestaram em relação da PEC da Defensoria Pública de nosso país. Sem sombra de dúvida, a Defensoria Pública de nosso país presta serviços relevantes, mas, acima de tudo, aqueles menos afortunados, aquelas pessoas que muitas vezes ficam à margem de que ele possa, de fato, ter o seu serviço jurisdicional prestado a ele. E neste caso, particularmente, como senador de Mato Grosso, que tive a honra também de ser governador daquele estado, sempre apoiei a Defensoria Pública, mas certamente, este momento, nós escrevemos nos anais da história deste país um novo momento para a Defensoria Pública, de maneira que eu saúdo a todos os defensores públicos do Brasil, na certeza absoluta que desta feita não só estamos fazendo justiça àqueles que merecem, mas, acima de tudo, nós teremos a Defensoria Pública ativa, mas será sempre a Defensoria Pública que estará defendendo aqueles mais humildes que dependem efetivamente de um trabalho como você nos presta nesse mesmo país. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe a todos vocês. Senador Amorim. Senhor presidente, agora sim, o símbolo da justiça, que é a balança, agora verdadeiramente, senhor presidente, ganha mais equilíbrio. Que terá o juiz, terá o promotor e terá o advogado, sobretudo dos pobres, que é o defensor. Senhor presidente, quero aqui parabenizar todos os autores da PEC, em nome do nosso líder lá na Câmara, o deputado André Moura, que foi um baluarte, o defensor o tempo todo, o deputado Molon e o deputado Mauro Benevides, que foram verdadeiros guerreiros defendendo essa causa. E quero homenagear
todos os defensores, no nome do meu professor, o defensor geral de Sergipe, Raimundo Veiga, que está ali, com muito orgulho, meu professor de Direito, o subdefensor Jesus Jário, o presidente da Associação do Estado de Sergipe da Defensoria, Dr. Sérgio, e o defensor Léo Neto. E quero, senhor presidente, para encerrar, dar uma sugestão. Presidente, a informação que temos é que o presidente Henrique Alves vai aceitar a data para a promulgação que o senhor quiser. Diga-nos hoje qual vai ser a data. Pode ser na próxima quarta-feira, senhor presidente. Vamos combinar para que juntos possamos fazer essa grande festa e eles estejam aqui de volta para comemorar esse momento tão especial e de muita conquista para o povo brasileiro. Fica aqui essa sugestão, presidente. Senador Aníbal Diniz. Senhor presidente, ao senador Amorim que tem que ser uma coisa de cada vez. Vamos primeiro finalizar essa aprovação aqui para depois pensarmos na festa da promulgação. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui, homenageando o autor da matéria, deputado Mauro Benevides, e as pessoas que com ele assinaram, como o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o deputado Amaury Teixeira, que foi o relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, deputado Amaury Teixeira, que é do Partido dos Trabalhadores da Bahia, e, ao mesmo tempo, me somando aos meus companheiros aqui, senadores do Partido dos Trabalhadores, externar o nosso respeito absoluto aos 6.000 defensores públicos estaduais que estão espalhados em todo o Brasil. E dizer que fica uma homenagem especial também à Associação Nacional dos Defensores Públicos, que teve a capacidade de se mobilizar e de mostrar que é possível construir unanimidade, construir consenso a partir da boa conversa, da boa argumentação, da boa construção. E essa casa revisora, o Senado Federal, é exatamente a casa onde que a gente busca construir esses consensos. E hoje nós tivemos uma aula de consenso aqui, com a contribuição da Associação Nacional de Defensores Públicos, aonde ficam os cumprimentos a Patrícia Ketterman, a sua presidente, que bem representa a todos os defensores. E quero também deixar o meu abraço para todos os defensores públicos do Estado do Acre, dizer que, da mesma forma que eles têm se empenhado na defesa dos mais pobres, possam radicalizar nessa defesa para que justiça seja feita cada vez mais com o direito chegando a todas as pessoas. Fica, então, esse cumprimento, declarando esse apoio e o meu orgulho de poder participar dessa data em que votamos a cota racial e, ao mesmo tempo, votamos essa matéria de importância máxima para as defensorias públicas do Brasil. Parabéns a todos. Senador Paulo Paim. Presidente Renan Calheiros, como é bom nós aqui no plenário e o Brasil está assistindo essa moçada aí ao seu lado. Todos têm que ser homenageados, mas Vossa Excelência também merece a homenagem. Se não fosse a sua coragem, essas PECs não seriam pautadas. Segundo, meus amigos, obrigado, Paim. Deixa eu dizer para vocês que a partir de hoje, essa moçada vai ter muito mais força para defender aqueles que mais precisam. Permito que eu termine dizendo só isso. Vocês, eu que trabalho tanto com direitos humanos, e essa casa trabalha, vocês são vanguarda dos direitos humanos. E aí eu termino. São homens e mulheres que fazem o bem sem olhar a quem. Viva a Defensoria Pública. Senador Benedito de Lira. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a tarde e noite de hoje é um momento singular para esta casa. Até porque a pauta que nós estamos tratando é uma pauta legislativa positiva. Nenhuma organização, principalmente de prestadores de serviços para a sociedade organizada,
não pode sobreviver se não tiver autonomia. Mas não é autonomia apenas no exercício da atividade, mas é autonomia administrativo-financeira. Com a aprovação desta PEC, lógico que nós estamos dando aos defensores públicos do Brasil esta autonomia, para que eles possam desenvolver a sua atividade com muito mais desenvoltura, para que eles não fiquem dependendo de, muitas vezes, num determinado momento, de pouca vontade. Eu queria cumprimentar os defensores, particularmente, do meu querido estado de Alagoas, e, ao mesmo tempo, fazer com que, ou apelar, para aumentarmos o maior número possível de defensores públicos, porque as grandes bancas de advogado defendem o direito e, muitas vezes, nem o direito das pessoas que não têm. E o pequeno, o pobre, aquele que não tem direito, nem tem condições de construir um advogado, ou constituir, melhor dizendo, um advogado, terá que ter o defensor público para cuidar do seu direito, das suas demandas. E eu queria aproveitar para cumprimentar a todos os senadores da República, nesta casa, na tarde de hoje, e, ao mesmo tempo, parabenizar os defensores públicos do Brasil, de uma maneira geral, em nome dos defensores públicos de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente, e um grande abraço para todos. Senhor presidente, muito rápido. Senhor presidente, senhores senadores, eu não poderia deixar de externar a minha satisfação em estar votando essa matéria na noite de hoje. Porque muito se fala em uma sociedade mais igual, mais justa, e muitas coisas precisam ser feitas para que tenhamos essa sociedade que tanto buscamos. E dentre as coisas que precisam ser feitas está o fortalecimento da Defensoria Pública. Portanto, votando essa matéria na noite de hoje, eu tenho absoluta certeza, e todos nós temos essa convicção, de que estamos dando esta contribuição para esta sociedade que tantos de nós propala, defende e divulga. Portanto, eu quero homenagear todos os defensores aqui presentes